Santo é o Senhor, digno de todo louvor e adoração. Não há outro igual a Ti, ó meu Pai, poderoso para fazer muito mais do que podemos imaginar. Aquele que cuida, o cuidador, o provedor, santo, santo. Haverá o tempo, ó Pai, que estaremos de joelhos rendendo a Ti, glórias ao Teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, amém.
desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Bom dia, meus irmãos. Que bom estarmos juntos aqui para adorar, louvar o nosso bom Deus. Principalmente depois de um louvor tão bonito como esse. Mas eu quero fazer um desafio a você. Não somente assistir ao culto, mas eu quero convidar você a adorar o Senhor, a participar. E como você pode fazer isso? Comentando no chat. Olha, se você tem algo para agradecer ao Senhor, comente lá. Se você tem um pedido de oração, algo a dizer, se você quer glorificar a Deus, faça isso também no chat. Participe conosco. Eu quero convidar você nesse momento agora a orar comigo. Vamos agradecer ao nosso bom Deus por tanto que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos orar? Amém. Senhor, nós te louvamos e agradecemos porque reconhecemos o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é fiel, o quanto o Senhor tem sustentado as nossas vidas, ó Deus. E nós colocamos diante do Senhor agora para oferecer o louvor perfeito, aquele louvor que nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, ó Deus. Te agradecemos pela salvação, te agradecemos pelo pão, ó Pai, pela cura, ó Deus, o quanto o Senhor tem nos sustentado, ó Deus. Por isso, ó Pai, recebe tudo que é de amor. Recebe cada irmão, ó Pai, cada clamor que é levantado em cada residência agora. Ó Deus, eu abençoo o teu povo e a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém. Como é bom glorificar o Senhor e agradecer, né? É verdade. Como um coração grato afaga o coração de Deus, né, Gustavo? É verdade. Eu quero compartilhar com você em Romanos capítulo 8, versículo 26, o seguinte versículo. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos
inexprimíveis. Amém. Como é bom saber, que segurança nos dá, sabemos que o Espírito Santo que habita em nós, intercede por nós ao Pai com gemidos inexprimíveis. E é isso que nós vamos fazer agora, pastor Gustavo. Amém. Pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo de Deus que interceda ao Pai por nós. Assim como o pastor Gustavo te pediu para você deixar um comentário aí, um pedido de oração, uma gratidão. Nós vamos orar agora e durante toda a semana os intercessores da CIB também estarão orando por você. Então agora vamos orar. Fecha seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial, quando nós estamos na tua presença, quando nós estamos aqui declarando a nossa adoração, Senhor, declarando que o Senhor é o nosso Senhor e nosso Salvador. Pai, nós queremos te pedir nesse momento por todas essas pessoas que estão conectadas nessa ferramenta, em louvor e adoração ao Senhor. Por todas as pessoas que colocaram ali um comentário de um pedido de oração que nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. E nós queremos pedir que o Espírito Santo do Senhor interceda por nós a Ti, Pai, por todos esses pedidos de oração. E nós queremos lembrar nesse instante dos desempregados, de todos aqueles pais de família, aquelas mães, ó Deus, que precisam de uma porta de emprego. Em nome de Jesus, por amor e misericórdia, abre, Senhor, uma porta de trabalho para essas pessoas. Nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor possa permitir que o teu anjo também adentre as UTIs, adentre os hospitais e realize milagres, Senhor, por favor. Quantas pessoas estão infectadas pelo Covid? Quantas pessoas estão enfermas? Quantas pessoas estão em leitos de hospitais? E nós queremos pedir ao Senhor, por favor, em nome de Jesus, que ministre cura nesse instante, através do teu anjo, estando ao lado dessas pessoas. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos contar com o Espírito Santo do Senhor para interceder por nós a Ti, para nos ensinar a orar, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Pastor, o senhor sabe que esse mês de janeiro é férias na CIB, né? Mas a CIB não para. Não para. Nós temos todos os dias a live de oração, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã. Que bênção é a live de oração, né, pastor? Amém. É férias, mas nós temos que manter firme na leitura da palavra de Deus e na oração. E a igreja CIB não para e está nos levando o quê? Chamando o povo de Deus para o quê? Para orar ao Senhor. Então, todo dia tem oração. E nós temos uma ferramenta incrível, um projeto que já está a todo vapor, que é Bíblia para Valer. Que, inclusive, o WhatsApp é uma ferramenta desse projeto Bíblia para Valer, que é o Clube da Bíblia. O senhor sabia disso? Por sinal, está no nosso aplicativo. Ah, sim, exato. Ou seja, é importante, eu sempre recomendo que você abaixe o aplicativo CIB App, porque você fica por dentro de tudo que acontece na Segunda Igreja Batista, nas nossas programações. E principalmente o Bíblia para Valer. Que nós estamos estudando Provérbios este mês, né, pastor? Sim. Então, você que não está participando ainda do Clube da Bíblia, ligue para a Secretaria da Igreja e pergunte qual é o link para você acessar e entrar no WhatsApp e participar. Porque nesse WhatsApp, que é o Clube da Bíblia, pastor, lá a gente vai interagir, né? Lá tem curiosidades bíblicas, tem monitoria, é muito interessante. O app que o senhor falou é importante, porque você que baixar o app vai receber as notificações de qual capítulo estudar naquele dia. Perfeito, certo? perfeito. Mas o grupo de WhatsApp é sensacional, é maravilhoso. Mas olha bem, nós já estamos em 17 de janeiro. Ainda dá tempo, pode começar? Sim, claro. Por quê, pastor? Porque esse projeto Bíblia para Valer é durante todo o ano. Em janeiro estamos estudando Provérbios. Em fevereiro, salvo engano, é Atos. E depois, até dezembro, vários livros, né? Que coisa boa, a palavra de Deus. Vamos divulgar. Amém. Ok? E todo sábado, olha que coisa boa. Você sabia, Sandra, que é a época do ano em que os jovens e adolescentes mais se afastam da casa de Deus é no verão, janeiro, fevereiro? Férias, né? Tiram férias de Deus, né? É verdade. Então, o Interligados, ele não vai parar. Desde dezembro, desde 19 de dezembro, nós temos o Interligados online. Isso é com a série de mensagens Revestíveis do Amor, que é o elo perfeito, que é baseado na carta aos Colossenses. Boa doutrina de Deus para o seu coração. Então eu convido você,
todo sábado, 8 horas, pelos canais oficiais da Segunda Igreja Batista, YouTube, Facebook, interligados com a série de mensagens Revestidos do Amor, que é o elo perfeito. Amém? Amém. Olá! Muito parecida com uma trilha de caminhada, nossas vidas são repletas de picos e vales, altos e baixos, que são inevitáveis. Mas mesmo em nossos vales mais sombrios, Deus está conosco, nos guiando pelo caminho certo e nos ensinando ao longo de todo o caminho. Na mensagem de hoje nós vamos discutir o que a Bíblia diz sobre os vales da vida. Você vai aprender os 4 tipos de vales que todos nós encontramos e como percorrê-los com confiança em Deus. Que seja uma boa mensagem para você e que Deus o abençoe. Mensagem dessa noite na série de mensagens Vivendo na Bondade de Deus. O tema é o Deus dos meus vales. O Deus dos meus vales. Queridos, um provérbio árabe diz o seguinte: muito sol e nenhuma chuva fazem um deserto. Muito sol e nenhuma chuva fazem um deserto. Como nós não queremos que a nossa vida seja um deserto, nós precisamos de sol e nós precisamos de chuva. Ou seja, isso diz que a nossa vida é cheia de altos e baixos. Um dia nós teremos um sol brilhante, no outro dia nós teremos tempestade sobre a nossa cabeça. A vida é cheia de maus momentos, bons momentos, altos e baixos, montanhas e vales. Essa série de mensagens está sendo inspirada no Salmo 23, de onde nós estamos sacando algumas ideias para a nossa meditação os domingos à noite. Salmo 23, nos seus primeiros versículos, diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E o versículo 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aqueles que já viajaram para Israel e conhecem muito bem a geografia desse país, dizem que de fato há um desfiladeiro real em Israel, com paredões de cerca de 200 metros de altura, em que o interior desses desfiladeiros assombra a maior parte do dia. Apenas por volta do meio-dia o sol penetra no fundo desses vales, mas a maior parte do tempo esses vales permanecem na sombra. Eu quase posso afirmar que Davi, conhecendo a geografia do seu país, da sua nação, Davi pensou nesses vales quando escreveu o versículo 4 do Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Nessa noite eu quero pensar em vales. Por isso o tema, o Deus dos meus vales. Eu encontrei uma história na palavra de Deus essa semana que me fez pensar sobre esse tema. Há cerca de 2.900 anos atrás, durante o reinado do rei Acabe, em Israel, o exército sírio, juntamente com 32 reis aliados, atacaram Israel, que possuía apenas um pequeno exército de 7.000 homens. Era um exército poderoso contra um pequeno exército de apenas 7.000 homens. Apesar de todas as probabilidades serem contra, Deus deu a Israel uma grande vitória. E o rei sírio, juntamente com seus 32 aliados, passaram uma tremenda vergonha naquela incursão bélica. Mas no ano seguinte, os sírios voltaram para tentar novamente com um novo plano, uma nova ideia. Eles revisaram a batalha do ano anterior e os generais sírios chegaram a esta conclusão que nós encontramos em 1 Reis capítulo 20. O versículo 23 diz assim: enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam: os deuses deles,
De quem? Os deuses de Israel. São deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas, se os combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Então eles ajustaram o seu plano, dizendo: ano passado, quando nós fomos contra Israel, nós perdemos porque o Deus de Israel é o Deus das montanhas, nós os atacamos nas montanhas, mas esse ano nós vamos atacá-los nos vales, na planície. Eles ajustaram o plano, e agora eles voltam com uma força enorme contra Israel, num vale. O versículo 27 do mesmo capítulo 20 diz assim: os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas acamparam do lado oposto, como dois pequenos rebanhos de cabras, enquanto os arameus cobriam todo o campo. Você percebe? Mais uma vez a derrota era inevitável. Inevitável. Os arameus eram em número incontável. Israel parecia apenas dois pequeninos rebanhos de cabra, naquela planície, naquele vale. A derrota era inevitável, mas Deus tem algo a dizer. E aí o versículo 28 diz assim: o homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor. Querido, preste bem atenção, preste bem atenção. Quando a palavra de Deus diz isso, assim diz o Senhor, pare e leia com atenção. O texto diz: assim diz o Senhor. Como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Querido, Deus é Deus, e Deus não é apenas Deus nas suas experiências de montanhas. Deus também é o Deus dos vales. Deus não é apenas o Deus quando você está lá no topo. Deus é o Deus quando você está também no fundo dos vales. O que vales representam? Vales são um símbolo de tempos difíceis. Tempos difíceis. Queridos, a maior parte do tempo na nossa vida não é vivido nas montanhas. E como seria bom se nós pudéssemos viver nas montanhas o tempo todo. Do alto a vista é mais bonita, do alto nós vemos mais longe, do alto nós podemos respirar o ar mais puro, do alto nós estamos por cima de todas as coisas. Como seria bom se nós pudéssemos viver o tempo todo nas montanhas. Mas o contrário é que é verdade. A vida é vivida nos vales, não nas montanhas. E se vales representam tempos difíceis na nossa vida, o que nós devemos saber sobre os vales? Eu vou passar por isso rapidamente, porque algumas semanas atrás nós pensamos sobre isso. O que nós sabemos sobre os vales? Em primeiro lugar, nós sabemos que os vales são inevitáveis. Queridos, os vales fazem parte da vida, eles vão acontecer. O plano de Deus para a sua vida contém montanhas e contém vales. Deuteronômio capítulo 11 diz: mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e vales. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, diz: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pedro está dizendo: queridos, nós vamos atravessar vales, nós vamos passar por momentos difíceis, faz parte da vida, porque os vales são inevitáveis. Segundo, os vales acontecem com todo mundo, porque os vales são imparciais. Algumas pessoas pensam que só pelo fato de serem crentes, elas vão viver no topo o tempo todo, nas montanhas o tempo todo, por cima o tempo todo. Deus me colocou para reinar.
Queridos, nós vamos atravessar vales, porque os vales são imparciais. O Salmo 34, versículo 19 diz: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todos. Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, diz: Deus faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Os vales são imparciais, mas os vales também são imprevisíveis, inevitáveis, imparciais e imprevisíveis. Num instante tudo pode mudar. Você está bem, você está na sua experiência de montanha, você está por cima, você está com tudo, de repente um telefonema muda tudo, de repente o resultado de um exame muda tudo, de repente o marido diz: não quero mais, mudou tudo. De repente o patrão diz: estamos cortando e você não precisa mais voltar amanhã. Muda tudo. Eles são imprevisíveis. Provérbios 27, o versículo 1 diz: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Eles são imprevisíveis, eles acontecem de repente. Agora, a segunda coisa que eu quero fazer nessa noite, além de reconhecer que os vales são imprevisíveis, inevitáveis, e são para todos, é lembrá-lo alguns vales que nós atravessamos na vida. Alguns vales que eu e você costumeiramente atravessamos na vida. Que tipo de vales nós podemos esperar na vida? Eu digo que existem alguns, e nessa noite eu não vou esgotar o assunto. Eu vou explorar alguns vales com você. E o primeiro dos vales que eu quero explorar encontra-se em Gênesis capítulo 14, é o Vale de Sidim. O Vale de Sidim é testemunha de uma batalha épica. 5 reinos contra 4 reinos. Esses 5 reis resolveram oprimir 4 reis. Os 4 reinos uniram forças e dominaram os 5 reinos. Gênesis 14, de 1 a 11, conta a história. Por 12 anos, esses 4 reinos oprimiram os 5 reinos. Por 12 anos, eles foram explorados, eles pagaram impostos aos seus dominadores, eles foram massacrados, mas no 13º ano, eles se rebelaram. E aí, no ano seguinte, esses 9 reinos travam uma batalha enorme no Vale de Sidim. E é uma batalha tremenda, é uma grande batalha, são vários reis, são vários reinos envolvidos, e o Vale de Sidim, ele é testemunha dessa batalha. O versículo 10 de Gênesis 14 diz assim: acontece que o Vale de Sidim era cheio de buracos em que havia piche, e quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos, mas os outros reis fugiram para as montanhas. Você pode imaginar a cena? Eles dizem: chega, não vamos mais ser explorados, chega, não vamos mais viver nessa miséria, chega, e eles partem para a batalha, mas eles perdem, eles estão levando uma surra, e agora eles têm que fugir. Eles estão fugindo, mas eles caem em poços de piche, e ficam presos. Que vergonha! Vergonhoso! Sidim, querido, é o vale do fracasso. Sidim é o vale onde você escorrega, onde você cai, onde você fica preso. Será que você pode lembrar do seu Sidim? Do vale de Sidim na sua vida? Um vício, talvez um mau hábito, o álcool, a pornografia, o cigarro, uma fraqueza qualquer. Você tenta fugir, você se rebela, você levanta contra, você diz: chega, nunca mais eu caio, chega, nunca mais eu faço, chega, acabou para mim, eu me rebelo,
mas aí você cai, você se vê preso novamente você se vê subjugado por aquele vício, subjugado por aquela vergonha. Sodoma e Gomorra eram conhecidas como as cidades do pecado. É como se eles ficassem presos num vício, vez após vez. Querido, ouça, não importa onde ou como você ficou preso, Jesus pode tirar você desse poço. Você já tentou várias e várias vezes e não conseguiu, você se rebelou, você inflou o peito, você disse, chega, mas você não conseguiu, você fracassou mais uma e outra vez. Jesus pode tirar você desse poço. Sidim é o lugar que você quer esquecer, Sidim é o lugar da vergonha, é um constrangimento, é o lugar do seu maior fracasso, onde você parece um tolo, um fraco, um bobo, mas é no seu vale, no vale do Sidim, que Deus quer ajudar você. O vale do fracasso. Mas existe um segundo vale, chamado Vale de Escol. O Vale de Escol é testemunha do que aconteceu em Números capítulo 13. Talvez você lembre a história. Quando Israel chega finalmente às margens da terra prometida, Moisés então seleciona os espias. 12 espias vão vasculhar a terra, e eles entram na terra, e eles vasculham a terra, e eles olham toda a terra, de norte a sul, de leste a oeste, eles conhecem, eles espionam, e eles voltam com os seus relatórios. Números capítulo 13, o versículo 23 diz, quando chegaram ao vale de Escol, eles cortaram um ramo, do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. Você pode imaginar isso? Eles chegam no vale de Escol, e eles encontram uma videira, e essa videira tem uvas, em quantidade tão grande, que um cacho precisava ser carregado por 2 homens, segurando uma vara. Quando eles partem, eles são um grupo só de espias, mas quando eles voltam, eles têm 2 tipos de relatório. Eles dizem, olha, a terra é linda, a terra é maravilhosa, a terra é rica, a terra é próspera, a terra é fecunda, olha o cacho de uva que nós trouxemos como prova. E aí Números 13, 27 diz, e deram o seguinte relatório a Moisés, entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel, aqui estão alguns frutos dela, mas, aí entra uma palavra muito importante, mas, muda tudo, mudou tudo, aqui está o fruto, mas, o povo que nela habita é um povo gigante, é um povo indominável. As cidades são fortificadas, as cidades são enormes, são bem guardadas, os exércitos são fortes. Nós não podemos contra eles. Nós não podemos contra eles. Esse é o grupo dos 10. É o relatório dos 10. Então Calebe e Josué se levantam, e diz o versículo 30, Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos, tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas o povo fica atônito. E os 10 espias então convencem o povo, dizendo no versículo 33, vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Você deve lembrar, esse povo tem a mentalidade do Egito, esse povo tem a mentalidade da escravidão, esse povo tem a mentalidade de povo subjugado. E quando eles olham para as cidades fortificadas, para os grandes guerreiros que moram naquela cidade, eles ficam com medo. Esse é o vale do Escol. Escol é o vale do medo. Escol é onde eu preciso decidir, eu sigo em frente ou eu desisto, eu continuo ou eu paro.
E sabe o que aconteceu? O medo afastou o povo da terra prometida. E daí em diante, uma viagem que poderia durar apenas 3 semanas, do Egito à terra prometida, durou 40 anos. O medo afastou esse povo das promessas de Deus, e eles permaneceram no deserto, na terra árida, por 40 anos. Querido, qual é o seu escol? Diante do medo você tem que seguir em frente, ou recuar com vergonha. O que você fará? O que você está vendo hoje na sua vida é um obstáculo ou é uma oportunidade? Nós temos aprendido no meio dessa crise, que para nós cristãos, crise é sinal de oportunidade, mas para alguns crise é sinal de obstáculo, crise é sinal de barreira. Alguns estão com medo, alguns estão desistindo, alguns estão enfraquecidos, porque estão atravessando o vale de Escol, o vale do medo. No vale do medo você tem uma decisão a tomar: ou você segue em frente, ou você recua com vergonha. O que você está vendo hoje? Os empresários que nos assistem, o que você está vendo hoje? Talvez você olhe para o seu negócio, você olhe para a sua loja, você olhe para a sua empresa, e você está parado há semanas, as coisas não andam, e você fica pensando: e agora? Eu vou desistir? Eu volto atrás? Eu abro mão? O vale do medo. Existe um terceiro vale, que é o vale de Elá. O vale de Elá é testemunha de uma das histórias mais fantásticas e conhecidas na Bíblia, a batalha entre Davi e Golias. Está lá em 1 Samuel capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 58. Você sabe a história. Os versículos 2 e 3 dizem: Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra. O vale de Elá ficava entre essas duas colinas. E aí, do meio do exército dos filisteus, desce um guerreiro, um gigante. O nome dele você sabe: Golias. E o versículo 8, 10 e 11 dizem assim: Golias parou e gritou às tropas de Israel. Eu fico imaginando esses dois exércitos sobre essas duas colinas, e o vale no meio das duas colinas. Do meio dos filisteus desce Golias, e ele para no meio do vale, e ele olha para a colina onde estão os israelitas, e ele grita: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos, apavorados. Mas você sabe, é nessa hora que surge o pequeno Davi, cheio de fé, cheio de confiança em Deus, e Davi oferece uma das respostas mais lindas em toda a Bíblia. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. E foi o que ele fez. Mais tarde ele desce da colina e ele encontra o gigante no vale de Elá. Elá, querido, é o vale do conflito. Elá é o vale da luta. Elá é onde você encontra o desafio gigante da sua vida. E quais são os desafios gigantes? São os oponentes, são os inimigos, são os perseguidores, são aqueles que não gostam da gente, são aqueles que tramam contra a gente, são aqueles que têm planos contra a nossa vida, conflitos gigantes. Elá é o vale do conflito, onde nós encontramos doenças, desemprego, dívida, desafios enormes que militam contra nós, desafios enormes que gritam diante do nosso rosto: você será derrotado, você fracassará. O vale do Elá é o vale do conflito. Davi enche o peito, desce a colina e vai enfrentar o gigante no vale de Elá. Mas ainda há um quarto vale, é o vale de Baca.
Baca, da palavra hebraica baca, nós tiramos a raiz da palavra choro, em hebraico. O vale de Baca é um vale real, é uma terra árida, seca, desolada, pela qual os viajantes, os peregrinos precisavam viajar para chegar à Terra Santa, para chegar em Jerusalém. Querido, qual é o seu Baca? O seu deserto seco, o seu terreno árido, seu terreno improdutivo. Baca é um lugar onde não cresce nada. Baca é o lugar onde a sua alegria secou e as suas lágrimas são abundantes. Baca é o lugar do luto, do choro. O Salmo 84, os versículos 5 e 7 falam dele. Como são felizes os que em ti encontram sua força, diz o salmista, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas, prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Você nota que quando você entra no vale de Baca, Baca é um lugar seco, Baca é um lugar árido. Quando você entra no vale de Baca, o que você pode esperar? Sequidão, esterilidade, nada cresce lá, é um deserto seco. Mas quando você entra no vale de Baca, e você é o tipo de pessoa que Deus quer que você seja, o Salmo diz, você transforma o lugar árido e seco num lugar de fontes. Se Baca é um lugar de secura, esterilidade, quando você é o homem, a mulher que Deus quer que você seja, você entra no vale de Baca e você transforma o deserto num lugar de fontes. Note, querido, que é isso que Deus quer que você faça a vida inteira, é passar de um nível de maturidade para outro nível de maturidade, para outro nível de maturidade. O texto diz, vão passando de força em força. Você precisa atravessar os vales de Baca na sua vida, para você crescer de força em força. A fé transforma um lugar seco num lugar de fontes. Mesmo aqueles vales de tristeza, quando você está chorando, Deus quer usar as suas lágrimas para regar o vale seco, para regar a terra árida. Deus vai usar as suas lágrimas para transformar o deserto num lugar de fontes. Essa semana eu li a história de um missionário que foi enviado por uma agência missionária para um lugar remoto. E depois de alguns meses de trabalho, ele escreve de volta para o seu chefe, o missionário-chefe. E ele diz, chefe, eu tentei de tudo. Eu tentei a oração, eu tentei o louvor, eu tentei cultos temáticos, eu tentei esporte, eu trouxe atrações diferentes, eu fiz de tudo. Mas esse povo não quer saber do Evangelho. E a resposta do missionário-chefe foi apenas 2 palavras. Ele disse, tente chorar. Querido, se vale a pena chorar para você, se existe alguma coisa na sua vida que vale a pena chorar, acredite, Deus vai ouvir a sua oração, o seu choro. Se vale a pena chorar, Deus vai ouvir o seu choro, o seu clamor. O que é Baca? Baca é o vale da tristeza. Baca é o vale da esterilidade. Você já passou por ele no passado e você ainda passará por ele várias e várias vezes na sua vida. Vales, lugares difíceis, lugares de conflito, lugares de esterilidade, lugar de desafio, lugar de medo. E aí a última coisa que eu quero que você faça nessa noite comigo é lembrar. O que você precisa lembrar quando você vai atravessar vales? Os vales da sua vida. O que lembrar nos vales? A primeira coisa, Deus está comigo. É a primeira coisa que eu e você precisamos lembrar. O salmista declarou ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele não estaria sozinho. Querido, esse é um vale que mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos passar por ele, o vale da morte.
O Salmo 23, o versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, sabe por quê? Porque tu estás comigo. Nós temos discutido sobre esse assunto ao longo dessa pandemia, querido. O vale é temporário, o vale não é lugar de moradia, o vale é lugar de travessia. Você não fica no vale, você não mora no vale, você não permanece no vale, você passa pelo vale. Mas diz o vale é um vale de sombra da morte, sombras. Você já viu que normalmente a sombra de um caminhão é muito maior do que o próprio caminhão? Mas você já viu alguém sendo atropelado pela sombra de um caminhão? Ninguém nunca foi atropelado pela sombra de um caminhão. As sombras são assustadoras, mas as sombras não podem nos causar mal. Jó no capítulo 22 diz, revela coisas profundas das trevas e traz à luz densas sombras. Querido, lembre-se de uma coisa, onde há sombra, há luz. Onde há sombra, há luz. Então, como você lida com as sombras? Você se volta para a luz. Você se volta para a luz. Queridos, nós gastamos muito tempo olhando para as sombras. Nós gastamos muito tempo nos assombrando com as sombras. Nós olhamos para as sombras e pensamos, elas são aterrorizantes, elas vão me fazer mal, elas vão me destruir. Mas, querido, nós precisamos olhar para a luz que está por trás das sombras. Porque não existe sombra sem que exista luz em algum lugar. Volte-se para a luz. Há uma promessa de Deus para a sua vida, Isaías 43, o versículo 2, anote essa promessa, ela é para você, e diz assim, quando você atravessar as águas, eu estarei com você, quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão, quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Isso é promessa de Deus para você. Quando você atravessar vales, você precisa lembrar disso, Deus está comigo, eu estou num vale, mas Deus está comigo, eu não estou sozinho, apenas lembre-se, você vai atravessar os vales, mas você não vai sozinho. Desde que começou essa pandemia, nós temos prometido aos membros da nossa comunidade, nós temos prometido a você e a sua família, você não vai atravessar esse vale sozinho, nós vamos juntos. Mas sabe de uma coisa, eu posso falhar, a igreja pode falhar, as células podem falhar, mas Deus, o Deus dos nossos vales, Ele não falha, Ele acompanha você em todo e qualquer vale que você atravessar. Nós vamos juntos, mas nós podemos falhar um com o outro, mas Deus nunca falhará. Sabe qual é o antídoto para quando você atravessar os seus vales? Salmo 73, diz assim, quanto a mim, como é bom estar perto de Deus, faço do Senhor o meu refúgio. Ele é o meu refúgio. Nos meus vales escuros, Deus está comigo, lembre-se disso. Outra coisa para se lembrar, nos vales, Deus tem um bom propósito para o meu vale. Hoje de manhã nós vimos isso com mais detalhes. Eu recomendo, se você não assistiu a mensagem de hoje de manhã, procure no nosso canal do YouTube, assista. E nela eu falo, Deus é um Deus bom, Deus não pode fazer o mal. E Deus tem um propósito para o meu vale. Deus tem um propósito. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 5, ele diz, e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou seu amor no nosso coração. Deus está construindo caráter em você, quando você está atravessando aquele vale. Deus está construindo o seu caráter, Deus está edificando você, enquanto você atravessa o vale. Acredite, querido, Deus tem um bom propósito para todos os vales que você atravessa na vida.
Seja o vale do fracasso, seja o vale do medo, seja o vale do conflito, Deus tem bons propósitos para o seu vale. Deus não desperdiça nem os nossos vales. Eu não tive tempo de falar, mas existe o vale de Açor. Oséias capítulo 2, o versículo 15, fala do vale de Açor. Ali devolverei a ele as suas vinhas e farei do vale de Açor. Açor é o vale da angústia. Farei do vale de Açor uma porta de esperança. No meio da angústia, no meio da dor, no meio do sofrimento, Deus abrirá uma porta de esperança para você, querido. Sabe por quê? Porque Ele tem um bom propósito para com os nossos vales. Ele transforma angústia em esperança, Ele transforma choro em alegria. Colossenses 1,11, pedimos a Deus que vocês se tornem fortes, com toda a força que vem do glorioso poder dEle, para que possam suportar tudo com paciência. O que eu devo lembrar quando estiver atravessando os meus vales? Eu devo lembrar, Deus está comigo. Eu devo lembrar, Deus tem um bom propósito para os meus vales. E finalmente, eu devo lembrar que a recompensa durará para sempre. Olha para mim, preste atenção. Os vales não são o fim da história. Nós não chegamos ao fim da história. Essa pandemia não é o fim da nossa história. O vírus não é o fim da sua história. O desemprego, o problema econômico, a falência, a loja que fechou, não é o fim da sua história. Os vales não são o fim da nossa história. Aguenta firme. Você será recompensado se você permanecer fiel a Cristo no meio dos vales. Será recompensado. Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 4, e essa pequena e passageira aflição que sofremos, vai nos trazer, vai nos trazer uma glória enorme, eterna, muito maior do que o sofrimento. Vai sim, essa aflição é passageira. Deixe-me lhe dizer uma coisa, você não passará 1 minuto no céu, 1 minuto no céu, sem que você chegue à conclusão, por que eu reclamei tanto? Por que eu murmurei tanto? Por que eu chorei tanto? Se era tudo isso que me esperava, se era tudo isso que Deus preparou para mim, por que eu murmurei? Por que eu reclamei tanto? Se era tudo isso que me esperava. Querido, Deus tem algo lindo esperando por mim e por você. Existe uma recompensa. Uma recompensa. O salmista escreve no Salmo 107, alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, aflitos e presos com correntes de ferro, porque haviam se revoltado contra as ordens do Deus Altíssimo, rejeitado os seus ensinamentos. Por causa do trabalho pesado, eles estavam esgotados, caíam e ninguém os ajudava. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os tirou da escuridão, das trevas, e quebrou em pedaços as correntes que os prendiam. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Talvez essa seja a sua história. Até chegarmos no céu, nós vamos atravessar tantos vales. A nossa vida é pontilhada por montanhas e vales. Para um cristão, atravessar vales
não é diferente de um não cristão, não pela ausência das sombras, mas por causa da presença do pastor. Essa é a diferença. Tanto cristão quanto não cristãos atravessam vales. Tanto cristão quanto não cristão são assombrados pelas sombras. Mas o cristão tem a presença do pastor. Ele guarda, ele protege, ele guia, ele refrigera a nossa alma. Por isso, querido, você precisa decidir fazer do Senhor o seu pastor. Existe ainda um último vale que eu quero falar nessa noite. E esse vale é mencionado pelo profeta Joel, e ele é 2 vezes mencionado no livro de Josué. Joel, no capítulo 3, no versículo 14, fala: multidões e mais multidões enchem o vale da decisão. Está perto o dia do Senhor, no vale da decisão. Agora vamos usar o poder da nossa imaginação. Esse palco é o vale da decisão. Atrás está todo mundo. O mundo inteiro está aqui atrás. Aqui no centro existe uma linha, e do outro lado da linha estão os seus pais, cristãos, homem e mulher de fé. Eles estão do outro lado da linha, e eles estão dizendo: vem filho, atravessa a linha, vem filho. Do outro lado está a sua esposa, mulher de Deus, que já atravessou a linha, e ela está dizendo: vem meu amado, atravessa a linha. Do outro lado da linha está a igreja de Jesus Cristo: venha, venha, venha. Do outro lado está o Espírito Santo: venha, eu vou encher você com o meu poder, venha, eu vou encher você com a minha graça. Do outro lado está Jesus dizendo: vinde a mim, todos vocês, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, venha. Do outro lado está o Pai, como o Pai da parábola do filho pródigo, e Ele está dizendo: vem meu filho, eu estou de braços abertos. E atrás de você todo mundo dizendo: não vá, não vá. O vale da decisão é onde eu e você nos encontramos. Eu já tomei a minha decisão, eu cruzei a linha, eu entreguei o controle da minha vida a Jesus, eu já fiz isso. Agora é você. Você está no vale da decisão agora. Você vai atravessar a linha, ou você vai permanecer onde você está? Sua vida permanecerá a mesma, ou você vai aproveitar a crise, a pandemia, a confusão na qual nós estamos vivendo, para tomar a sua decisão ao lado de Jesus? Vinde a mim, diz Jesus. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Por favor, faça isso. Faça isso agora. Olha para dentro de você e responde para você mesmo: algum dia na sua vida você fez uma oração em que você entregava o controle da sua vida a Jesus Cristo? Você lembra? Não, você não lembra? Não, você não tem certeza? Uma oração em que você verdadeiramente entregou o controle da sua vida a Jesus. Pastor, eu tenho certeza, eu nunca fiz essa oração. Eu nunca fiz essa oração. Mas nessa noite, pastor, eu estou sentindo esse desejo. Eu quero tomar essa decisão, entregar o controle da minha vida a Jesus.
Então, onde quer que você esteja, da maneira que você estiver, sozinho ou acompanhado pela sua família, não importa, agora é você e Deus. Eu quero que você abra os seus olhos, volte a olhar para a tela do seu celular, para a tela da TV, para a tela do tablet, para a tela do computador, não importa. Eu vou projetar uma oração, e eu e você vamos fazer juntos essa oração. É quando você vai entregar o controle da sua vida a Jesus. É o vale da decisão. Vamos juntos? Querido Deus, hoje aceito tudo o que Jesus fez por mim na cruz. Obrigado por perdoar tudo o que fiz de errado. Retire da minha mente o medo da morte. Por favor, coloque o seu espírito de amor e poder em mim. Obrigado por nunca deixar de me amar. Eu quero viver para o propósito para o qual o Senhor me criou. Eu confio em Ti para me levar para o céu quando eu morrer. E assim eu entrego o controle da minha vida a Jesus. Que bom que você participou conosco desta celebração. Espero que Deus tenha falado profundamente ao seu coração. Logo mais, às 19 horas, estaremos juntos numa celebração presencial. E fique atento, porque você não precisa agendar sua participação. Durante a semana, siga a CIB nas redes sociais e fique por dentro de tudo que está acontecendo. Tenham todos um excelente domingo. Até a próxima!